E nós vamos conversar aqui sobre algo muito interessante. Eu primeiro vou ler o texto e depois eu vou dar o título da mensagem. É um texto muito conhecido que está em Marcos 14, Marcos 9, do 14 ao 29. A Bíblia diz assim: Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, os saudavam. Perguntou eles aos escribas: Que é que discutis com ele? Com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes. Na realidade, ali se podes. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não sai de modo algum, salvo a força da oração e jejum. Deixa eu até explicar. Por que em jejum está entre parênteses? Não são todas as versões que consta essa parte jejum. Por isso que está, em muitas está escrito só dessa forma. Salvo a força da oração. O jejum não conta ali. Mas, vamos lá. Então, até aqui. A gente já conhece o texto, eu quero me apegar a alguns detalhes aqui. Não vou estar fixado nesse texto, mas vou me apegar em algumas coisas. Jesus nunca pede para alguém fazer alguma coisa que ele não faça antes. E ali existe um equívoco muito grande nesse texto aqui, quando as pessoas acham que para expulsar demônio precisa de jejum. Mas Jesus falou ali. Não, Jesus não falou ali. Por quê? Porque Jesus nunca vai pedir para você algo para você fazer sem que ele tenha ensinado antes, sem que ele tenha feito antes. Quando aconteceu essa situação, os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Jesus falou: Ô raça incrédula, até quando estarei convosco? Ele estava dizendo o seguinte: até quando vocês não vão crer que existe um poder na vida de vocês? Até quando vocês vão ficar com medo? Até quando vocês não vão usar aquilo que eu já depositei sobre a vida de vocês? Aí ele vai lá, expulsa o demônio. Aí os discípulos falam: por que nós não expulsamos? Ele falou: essa casta não sai senão com oração ou com jejum. Se vocês lerem o contexto, vocês vão ver que Jesus não estava vindo de um jejum. Jesus estava no Monte da Transfiguração um pouco antes.
aquela situação que se passa entre Jesus, Elias e Moisés, que Pedro diz para Jesus, que bom seria que nós construíssemos 3 tendas, uma para cada um. Aí vem Deus e interfere e fala, escuta só meu filho, a parte principal aí é meu filho. Aí termina, eles descem e na descida já encontra. Então não houve tempo para Jesus jejuar aquilo ali. Então Jesus não estava vindo de um jejum e logo em seguida expulsou um demônio. Se ele não veio de um jejum, ele não poderia estar dizendo assim, esse demônio que saiu aí só sai com um jejum e oração. Porque ele estava dizendo, esse espírito de incredulidade que está em vocês aí, precisa de mais comunhão comigo. Vocês precisam ter mais comunhão. Jejum e oração. Jejum, muitas vezes, não, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que jejuar e depois desse jejum aí sim, não há demônio que vai me resistir. Não. A força de você resistir a um demônio não está naquilo que você faz, mas naquilo que Cristo já fez. Então o jejum não te dá poder, não te dá força para você vencer algo. Já expliquei várias vezes, mas vou explicar novamente. Até esses dias eu estava explicando, até em casa, com a minha família, estava dizendo, olha, o que é jejum? Você tem um tempo, você está conversando com alguém, você está ali com aquela pessoa, começa a conversar de manhã, aí o papo fica muito gostoso e tal. Chega na hora do almoço, alguém vem falar, olha, o almoço está pronto, vem almoçar. Não, já vamos, só deixa a gente terminar o papo aqui, está muito gostoso, a gente já vai lá. E vai, daqui a pouco vem outra pessoa, olha, já está esfriando a comida. Não, já vamos lá, fica tranquilo. E o papo se estende, quando você olha, 5 horas da tarde, meu pai do céu. A situação estava tão boa, esse papo estava tão bom, esse momento estava tão agradável, que o momento passou e eu nem senti. Agora, quando tem aquele famoso jejum do sacrifício, que chega, você faz o jejum das 8 da manhã às 5 da tarde. Quando chega lá por 2 horas da tarde, você olha no relógio, meu pai do céu, ainda falta 3 horas, a barriga já está roncando, a cabeça já está explodindo. Senhor, acelera esse tempo, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais. Esquece. Pode parar o jejum. Jejum não é sacrifício. Jejum é um tempo maravilhoso. Você abre mão até de comer, de beber, de fazer outras coisas, porque aquele momento está tão agradável, tão gostoso, que você não quer sair dali. E você perde a noção de tempo. Você perde fome, você perde sede, você perde tudo. É maravilhoso estar ali e você não abre mão daquilo. Então, se tiver jejum de sacrifício, esqueça. O sacrifício Jesus Cristo já fez todos. Então Jesus não estava falando daquele demônio ali. Ele estava falando que está faltando comunhão comigo. Oração também é um tempo de comunhão. Oração, quando, eu preciso ter comunhão com meu Pai. Eu preciso conversar com meu Pai o tempo todo. Eu preciso estar tendo meu tempo com Ele, não gastando, como ontem ainda a gente falou, não é gastar tempo, é investir tempo. Eu preciso conversar com o Pai. Jesus fazia isso. Então, jejum e oração nada mais é do que comunhão com o Pai. E quanto mais comunhão com o Pai, a palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? Faça jejum e o demônio fugirá de você. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é me sujeitar a Deus? Eu concordar com aquilo que Ele fala. Com aquilo que Ele fala na palavra dEle. E como é que eu vou concordar? Eu preciso conhecer. E como é que eu conheço? Tendo relacionamento. Simples. Fácil. Então, para a gente ficar bem claro essa parte, não tem nada a ver, o jejum não te traz poder, te traz comunhão. É o teu momento com Deus, você está ali, aquele momento gostoso, e ali você canta, ali você ora, ali você lê a Bíblia, ali o tempo passa e você não sente. Agora, se você começar a bater o desespero, de você querer abrir mão, estou falando porque eu não estou falando de você, estou falando de mim, porque eu já fiz jejum que chegou uma certa hora, eu não aguentava mais, eu olhava no relógio
Parece que o relógio estava travado. Eu olhava bem, não, o ponteiro está funcionando, mas parece que alguém está segurando esse ponteiro aqui que não anda. Pode parar, esquece. Vai fazer outra coisa que você tem que fazer, mas o jejum não é para isso. É para você ter esse tempo maravilhoso com Deus. E aí, chega essa pessoa e diz para Jesus: Jesus, eu trouxe o meu filho aqui. Se tu podes, ajuda-me. Aí, ali no texto, diz: você podes, mas eu vou. Não estou alterando a Bíblia. Não é alterando a Bíblia. É o título da mensagem. Pode colocar o título da mensagem aqui. Sim, eu posso. O título da mensagem é Sim, eu posso. O que é isso? Ele está dizendo assim: todas as situações que você levar diante de Deus, precisa perguntar se ele pode. Ele pode. E ele está disposto. Ele está pronto para te ajudar. Sempre. Ele jamais jamais vai te deixar perecer. Não é a vontade dele isso. Então, o primeiro ponto: para Deus nada é impossível. Por isso que ele diz: sim, posso. O senhor pode me ajudar? Sim, eu posso. Porque para ele nada é impossível. Mateus 19, 26. Mateus 19, 26 diz assim: Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Não tem situação nenhuma que venha te afrontar que aparentemente para você seja impossível, que para Deus também seja. Para Deus tudo é possível. Nada para Deus é impossível. E Deus te ama tanto ao ponto de estar a teu dispor o tempo que você quiser. E para Ele, tudo é possível. Aquilo que parece ser difícil, ali, naquela situação do jovem, o jovem sofria aquilo desde criança, e para o pai já não tinha mais jeito. Era muito sofrimento, tanto para a criança quanto para os pais, para a família, com certeza. Imagina, jogado no fogo, era sacrificoso, era terrível, era doloroso. E ele já não via mais situação nenhuma, ele leva para os homens, apresenta para os homens não podem fazer nada. Muitas vezes a gente corre para o lado errado, a gente corre para os homens. E muitas vezes esses homens não têm comunhão com o Pai. E para eles fica difícil também. Mas quando nós vamos a Deus, Deus sempre tem o melhor para nós. Deus tem a resposta certa. E ele fala assim: nada é impossível ao que crê. Por quê? Porque se eu creio que Deus pode resolver e eu vou nele, então eu creio que aquilo vai ser resolvido. Então nada será impossível para mim, nada será impossível para você. Então nós precisamos crer que nós temos um Deus poderoso, nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Deus que é sobre tudo. Um Pai que tem o poder nos céus e na terra. Nada para Ele é difícil. Nada para Ele é complicado. Olha só o que diz Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele não poupou seu filho, tem algo difícil para ele, para nos dar? Se eu e você não daríamos nossos filhos por nada, ele abriu mão por mim e por você, o que mais vai ser difícil para ele? O que vai ser impossível para ele de nos dar? O que vai ser impossível para ele de resolver? Se nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós tínhamos nos afastado dele. E isso não tornou impossível o mover dele em relação a nós? O que vai ser impossível?
uma situação passageira, algo que pode, agora, aparentemente para nós impossível, daqui a pouco você olha para trás e aquela situação já passou. A gente volta e meia comenta quando fala sobre situações passageiras. Se você lembrar, não precisa muito, se você lembrar o ano passado, talvez você tenha passado por uma situação e você olhou e falou, isso aqui não tem jeito, isso aqui já era. Agora você olha para trás e falou, não é que passou? Aquilo que parecia tão impossível, mas a situação já passou. Então, se Deus abriu mão do seu próprio filho por amor a mim e a você, o que vai ser impossível para ele? E olha que diz em 2 Pedro 1,3, 2 Pedro 1,3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, visto que com o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito a essa vida. Ele não vai dar, ele já nos deu, já nos tem dado, já está aqui, é presente, não é futuro. Então, se ele já fez isso por nós, o que passa a ser impossível para ele? O que pode ser difícil para ele? Não tem nada. E é interessante também, quando eu li aquele que não poupou o seu filho, ali Romanos 8,32, que não e deu seu filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? É interessante que ele fala, ele nos dá de graça. Então, Deus dá de graça todas as coisas. Ele não aceita meu sacrifício, meu jejum ou qualquer outra coisa como moeda de troca. Se ele nos dá de graça, não tenho como pagá-lo. Eu não posso pagá-lo, porque ele. E é interessante, a partir do momento que você dá, se você está dando porque é de graça, se não é vendido ou é trocado. Mas ele é redundante, ele diz, eu te dou de graça. E eu coloquei aqui, se a graça não for de graça, não é graça. Se a graça não for de graça, ela não é graça. Para que seja graça na tua vida, ela precisa ser de graça. Porque o preço já foi pago. Ah, não, mas eu tenho que pagar o preço. Isso está acontecendo porque eu tenho que pagar esse preço. Não, você não tem que pagar preço. Se eu tentar pagar algum preço, eu desvalorizo o preço que Jesus Cristo pagou por mim, por tudo aquilo que ele fez. E o preço dele foi muito alto. O preço que Jesus pagou para ele ser graça na minha vida foi o próprio sangue. E eu não tenho como pagar isso. Ele deu a sua vida por mim e eu não tenho como dar a minha vida, morrer por ele. Até posso, mas eu não posso pagar aquilo que ele já fez. Não é? Ele não fez para que eu viesse a recompensá-lo ou viesse a pagá-lo, porque ele não tem expectativa em mim. Porque quando ele fez, eu nem havia nascido. Quando ele fez, você nem havia nascido. Quando ele pagou teus pecados, você não tinha nem feito nada ainda. Você nem estava aqui. Mas ele já tinha pago teus pecados. Quando ele te deu tudo que você necessita para a vida, você nem estava aqui ainda. Você nem estava nesse mundo. E ele já te conhecia, ele já tinha te dado tudo. Ele já tinha te dado tudo aquilo que você necessitava. Então, quando eu digo assim, não, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, na lei eu tinha que pagar de alguma forma para receber. Isso é lei. Quando eu tento pagar, isso é lei. Porque na lei eu tinha que fazer alguma coisa, e aí, por eu fazer alguma coisa, vinha alguma coisa em troca. Agora, na graça, não. Na graça, Cristo já pagou tudo. E agora
eu recebo. Pelo fato de Cristo ter pago tudo, agora eu posso receber, eu posso tomar posse. Você pode tomar posse. Então não há dificuldade nenhuma que Deus não tenha como resolver. Não tem situação nenhuma que eu e você venhamos a passar ou possamos passar que seja impossível de ser resolvido por Deus. Por quê? Porque Ele não poupou nada. Porque Ele tinha de melhor, Ele fez por mim e por você. Por isso não tem como ele ser algo impossível para Ele. Olha o que diz Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele está com a mão estendida para você e com os ouvidos abertos. Ele quer relacionamento, os ouvidos abertos. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer conversar com você. Ele estende a sua mão para você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter um tempo maravilhoso com você. Mas o dia a dia é tão corrido que muitas vezes esquecemos disso. Temos tempo para tudo, menos tempo para um relacionamento com o Pai. Ele está com o braço estendido para mim e para você. Ele está com os ouvidos abertos, mas só que muitas vezes não chega nada nos ouvidos dele. Nós temos tempo para falar de tudo com todos, mas não temos tempo para parar, para investir um tempo com ele. E por isso as situações começam a ficar aparentemente grandes, terríveis, invencíveis. Mas quando eu chego diante dele, é interessante, já fiz essa ilustração várias vezes, mas é bem isso, bem interessante. Se você olha a Serra do Mar, para lá, o dia ensolarado e tal, se você pegar com a tua mão, você vai fazer assim, e a montanha cabe nesse espaçozinho do teu dedo. Já fez alguma? Isso. Medir alguma coisa que esteja longe. Você faz assim e aquilo cabe no teu dedo. Quanto mais você chega perto, aquilo vai crescendo. Quando você chegar embaixo da Serra do Mar, a montanha, você vai olhar para cima e você não vai ver o cume dela, o máximo dela. Por quê? Porque você está muito perto. Por isso que muitas vezes o nosso Deusinho é nesse tamanho. Por isso que os problemas são gigantescos e o nosso Deus é pequenininho. Porque nós estamos muito próximos do problema e muito longe de Deus. Então nós olhamos perspectiva. Nossa perspectiva, você olha, aquela televisão desse tamanho. Se você for me medir aí, quiser me medir, você pode me medir, vai cair dentro da tua mão. Eu vou cair. Agora quando eu chegar pertinho vai ficar um pouquinho diferente. Okay. Mano. Aqui não tem ninguém maior que eu, então vai ficar vai faltar braço para alcançar. Não que eu seja tão grande assim, mas isso é perspectiva. E muitas vezes nós estamos tão próximos dos problemas, os problemas estão tão próximos de nós, que nós não conseguimos ver a parte de cima dele. E aquilo fica gigantesco para nós. E olhamos para Deus, e nós vemos um Deus para cá. Talvez assim, ou talvez assim, até no negativo, por isso não consegue nem ver Deus. Ele está tão longe que a gente não consegue nem vê-lo. Por isso que o problema é tão grande. Agora, quando eu chego diante dele e olho para o problema, eu olho para Deus, eu olho para o problema. Não. Isso aqui é nada. O Deus que eu e você temos, por isso que nada para ele é impossível. É muito maior do que eu e você imaginamos. O poder que existe em nós é tão grande, mas ele está tão afastado de nós que nós não temos ideia. E parece que não temos poder nenhum.
Mas a partir do momento que eu me aproximo da palavra, que eu começo a conhecer a palavra de Deus, que ela começa a me apresentar, ela apresenta para mim quem eu realmente sou, aí eu começo a ver que eu não sou tão pequeno assim, que os problemas não são tão grandes assim. Por isso que quando o homem chega, esse homem chega diante dele e fala assim: se tu podes, fala, se eu posso, eu posso, porque não existe problema maior que o meu Deus, não existe problema maior que o teu Deus. A palavra de Deus diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os problemas estão no mundo, os problemas são temporários, daqui a pouco acaba. Mas o Deus que eu e você confiamos, Ele é eterno. Ele pode todas as coisas. Ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Então, segundo ponto, confie em Deus. Se Ele é tão grande assim, e você sabe que é, eu não estou mentindo, não estou inventando, confie nele. Se aproxime dele, conheça ele, tenha essa intimidade com ele. Tenha esse jejum com ele. Pessoal, quando eu falei do jejum, não estou colocando o jejum de lado. Não, o jejum é bom. E é bom que tenha. Nós precisamos, porque esse é o tempo que eu invisto em Deus. Eu preciso desse tempo com Deus. Então, mas para isso, para eu conhecê-lo mais, para eu experimentá-lo mais, para eu ter um relacionamento com Ele. Ali naquela situação, os homens foram para os discípulos, achando que os discípulos poderiam resolver. E muitas vezes nós vamos para coisas, não estou falando em pessoas, muitas vezes nós confiamos em coisas e achando que aquelas coisas resolverão o nosso problema. É tudo que eu precisava, era o dinheiro que eu precisava, era o emprego que eu precisava, era o curso que eu precisava, era o relacionamento que eu precisava, era a amizade que eu precisava, e aquilo não nos leva a lugar nenhum. Olha o que diz Salmos 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, não adianta confiar em coisas. Essas coisas são passageiras. Não, se eu tiver isso, aí resolve o meu problema. Se eu tiver aquilo, daí eu não vou passar por essa situação. Sabe, a gente deposita confiança em coisas e esquecemos do nosso Deus. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E muitas vezes não temos o Deus. Não temos a comunhão com Deus. Não temos Ele como Deus em nossa vida. E por isso nós nos machucamos. E por isso nós sofremos. Por isso nós nos desesperamos. Nós precisamos de dizer assim, uns confiam em carros e outros em cavalos. Quer dizer, em coisas. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ele precisa ser o nosso Deus. Ele precisa ser o nosso Deus. Por que isso? Olha o que diz Salmo 125, 1. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Eu e você precisamos conhecê-lo, eu e você precisamos confiá-lo. Eu só confio naquilo que eu conheço. Você vai numa estrada, aí tem uma ponte meio velha assim, daí alguém diz assim, passa. Você olha para a pessoa, você não conhece a pessoa. Você olha para a ponte, você nunca passou por aquela ponte. Vai passar tranquilo? Não. Não precisa nem responder. Não.
Agora, a partir do momento que tem alguém ali que te ama, que você sabe que jamais iria querer o teu mal, e fala assim, pode passar com a maior tranquilidade. Essa ponte resiste. Você passa. Talvez um pouquinho de medo, mas você passa. Agora, quando você confia piamente, você passa tranquilo. Quando eu não conheço a pessoa, você está na rua e alguém fala assim, olha, empresta teu celular, eu vou ali na esquina telefonar e já volto. Você vai emprestar? Você nunca viu a pessoa? Agora você passa alguém conhecido que você tem contato direto, você tem intimidade com a pessoa, chega assim, fulano, me empresta teu celular, eu vou ali na esquina, preciso ligar para minha casa, já te devolvo. Beleza? Então, eu só consigo confiar em quem eu conheço. Por isso, eu preciso conhecer a Deus. Eu só posso confiar em Deus a partir do momento que eu confio. Só posso confiar a partir do momento que eu conheço. E eu só posso conhecê-lo a partir do momento que eu tenho relacionamento. Sem relacionamento, eu não conheço ninguém. Se eu não tiver intimidade com a pessoa, eu não vou conhecer essa pessoa. Então, eu preciso conhecer. Por isso que a palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Cada dia eu vou conhecê-lo mais e eu vou amá-lo mais. Isso que eu e você precisamos, conhecê-lo cada dia mais. Por que eu preciso conhecê-lo cada dia mais? Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso quer dizer que eu posso ter uma ideia de mim, eu posso ter uma ideia do meu futuro, eu posso ter uma ideia de Deus, mas quando eu chego perto dele, ele começa a apresentar realmente aquilo como ele vê, como as coisas realmente são. E meus pensamentos começam a mudar, minhas atitudes começam a mudar, meu foco começa a mudar, o meu futuro muda, tudo muda. Por quê? O meu pensamento é muito pequeno, o meu pensamento é muito limitado. Ele diz assim, mas os meus pensamentos, os meus planos são maiores do que os teus. Os meus pensamentos, os meus planos são melhores do que os teus. Por isso eu preciso me relacionar com ele, eu preciso ter intimidade com ele, eu preciso conhecê-lo cada dia mais. Eu posso estar passando por situações por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecimento da palavra. Meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E às vezes eu chego para Deus, apresento a situação, Senhor, o Senhor pode me ajudar? Eu falo, claro que eu posso. Ele diz assim, vou te dizer mais, você pode resolver esse problema. Eu já te dei poder para você resolver esse problema. Você está vindo a mim, tudo bem, mas eu estou em você, eu já te dei esse poder. Você não precisa estar sofrendo tanto, você não precisa passar por tantas aflições. Eu estou com você, eu estou em você, eu já te dei poder. Creia, confie, confie. Olha só, quando eu começo a caminhar com ele, quando eu começo a conhecê-lo, olha o que diz Josué 1,5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus jamais vai te desamparar. Deus jamais vai te deixar. Ele jamais vai te deixar na angústia. Ele jamais vai fazer com que você morra em alguma situação. Que a situação venha e te encubra. Tome a tua alegria, tome a tua paz. Jamais.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso aqui ele estava falando com Josué, quando Josué assumiu a posição de Moisés. Josué estava meio receoso, porque assumir a posição que ele estava assumindo era tremenda. Ele tinha que conduzir o povo até a terra que manava leite e mel. Só que até então, Moisés estava na frente, ele só acompanhava. Aí Deus chega e falou: Moisés morreu, agora é a tua vez, assuma. Só que eu jamais te deixarei, jamais te desampararei. Ele diz para mim e para você, assim como serviu para Josué, serviu para mim e para você: não te deixarei nem te desampararei. Assim serei contigo em todos os lugares que você estiver. Em todas as situações que você passar, Ele estará com você. Ele jamais vai te desamparar. Ele jamais vai te deixar só. Porém, muitas vezes a gente procura Deus só para situações. Agora, eu quero que Deus resolva, e a partir do momento que Ele resolve, que Jesus resolve, eu faço que nem os leprosos, os 10 leprosos. Eu sei que Ele tem a resposta para mim, porém eu só quero que Ele resolva aquela situação. A partir do momento que resolver a situação, beleza, tudo bem, fui, obrigado. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Na minha tradução diz: nós somos mais dignos de compaixão. Se esperamos em Jesus só para esta vida, se eu só quero receber os benefícios dessa vida em Jesus, nós somos os mais miseráveis. Tem uma tradução que diz: nós somos os mais miseráveis. Porque eu só quero coisa para agora. Só que o que Ele tem para mim e para você é muito mais. Por isso que Ele diz: os meus pensamentos são maiores, os meus planos para você são muito maiores. E você está olhando para a situação pequena e está achando que ela é grande demais. Você não consegue me ver, você vê eu muito pequenininho. Você me apresenta uma situação como gigantesca e me mostra para essa situação como um anãozinho. Ou como um nada. Ele falou: meus planos em relação a você são muito maiores. E quando eu procuro Ele só para resolver uma situação agora, resolveu, então fui, tchau. Eu sou mais miserável. Eu sou necessitado de compaixão dEle. Porque ele falou: só isso? Foi só para isso que você me procurou? Agora que está resolvido. Quando ele chega para aquele rapaz que volta, depois de ter sido curado da lepra, ele falou: peraí, não eram 10? Só veio você? Porque os outros só queriam para este momento, para esta época, para esta vida. Mas o que Ele tem para mim e para você é muito maior. São coisas tremendas. A palavra de Deus diz: aquilo que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no teu coração, é que Deus já tem preparado para você. Os meus pensamentos são maiores. Então esses problemas são nada. Creia nisso. Creia, tome posse disso. Confie em Deus. E o terceiro ponto, agora é para mim e para você. Sim, eu posso. Agora isso, primeiro foi Jesus que respondeu, agora eu e você respondendo para as situações. Sim, eu posso. Quer ver? João 3,16. Decore salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Ele me deu vida quando eu estava morto, se Ele me deu tudo quando eu não merecia,
então eu posso tudo. A situação chega para você dizendo, não, você não pode. Você diz, não, sim, eu posso. Vem vem algo contra a tua vida, tentando te derrubar, tentando dizer que não é bem assim. Eu posso ter vida, porque Ele me deu vida e vida abundante. Eu posso ter alegria, porque Ele me deu alegria completa. Eu posso ter paz, porque Ele me deu a paz que excede todo entendimento. Eu sou mais que vencedor, porque Ele venceu por mim. Então eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso. Não tem nada que possa resistir. Filipenses 4:11, olha o que diz. Não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro, sem passar por falta e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não são as situações que vão me afligir, porque eu posso passar por todas, mas Ele está comigo e Ele me fortalece. Então eu posso. Eu posso enfrentar as dificuldades, porque Ele me dá força para vencer. Quando a tristeza vier, eu posso ter alegria, porque Ele me dá alegria completa. Quando a angústia se aproximar, eu posso ter paz, porque Ele me dá paz que excede todo entendimento. Eu sou mais que vencedor, você é mais que vencedor. Toma posse disso. Deus te ama. Deus fez tudo aquilo tudo aquilo que eu e você precisava para essa vida, Ele já nos deu. Então eu posso tudo. Eu e você podemos tudo. Agora você pode dizer, sim, eu posso. Muitas vezes a gente olha para a dificuldade e fala, não, isso eu não posso. Isso não dá. Isso não é para mim. Isso eu não consigo. Isso não dá certo. Nunca dá certo para mim. Isso não tem jeito. Sabe? As situações que norteiam a nossa vida, e na realidade quem deveria nortear a nossa vida, quem deve nortear a nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. A partir do momento que Ele é a nossa vida, eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida dele. Existe algo impossível para Deus? Não. Existe algo impossível para Jesus Cristo? Não. Então eu posso dizer, sim, eu posso. Sim, eu já venci. Sim, eu sou amado de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo Jesus. Sim, eu posso. As situações vêm para nos afligir, nos derrubar. Olha só, quando vem uma opressão, uma depressão, qual é a atitude da pessoa? Normalmente andar assim. Já notaram? Se alguém está triste, a tendência é andar assim. Cabeça para baixo. Por quê? Porque se eu olho para baixo, só consigo ver meu pé, o meu umbigo. Eu só consigo olhar para aquilo que está na minha frente. Por isso que a Bíblia diz assim, que eu devo olhar para cima. Eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz, levanta-te e falarei contigo. Saia da posição de derrota, porque você já é mais que vencedor. Saia da posição de tristeza, porque Ele já te colocou alegria. Creia nisso, tome posse disso, viva isso. Estamos encerrando já, e eu gostaria que você cresce nisso, que você não saísse da mesma forma que você chegou, mas creia que Deus está com você, e tudo aquilo que você apresentar para Ele, Ele falou, não, e sim, eu posso. Ele diz agora, sim, você pode, eu te coloquei poder,
eu te coloquei a minha graça, eu te coloquei a minha glória. Eu te amo, eu te dei a vida eterna. E essa vida eterna para nós usufruirmos agora, não é para depois da morte. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, através de Jesus Cristo. Não é através da minha força, não é através do meu conhecimento, não é através da minha experiência, não é através de nada que eu possa fazer, mas através de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Toma essa palavra. Tenha esse teu, se você ainda não teve teu tempo com Deus, esses dias aí dá para aproveitar. Quem não está trabalhando, quem não está estudando. Ah, mas está muito triste esses dias. Você pode transformar isso em alegria. Viva com alegria. Porque a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu declaro sobre a tua vida e sobre a vida de cada um a alegria do Senhor. A paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Um novo tempo, eu declaro céus abertos sobre a vida de vocês. Declaro tempos poderosos. Eu declaro aquilo que diz em Jeremias 29:11. Deus falando, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, ou para te dar um futuro que você deseja. É isso que Deus tem para você. Deus não tem tristeza, Deus não tem angústia, Deus não tem mão pesada sobre você, Deus não tem nada disso. Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Receba isso agora. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse tempo que nós estivemos expostos à tua palavra. Obrigado, Senhor, porque declaramos céus abertos sobre cada vida aqui. Declaro que ninguém vai sair da mesma forma que chegou. Mas se chegou alguém com alguma dor, eu repreendo toda dor agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro saúde sobre essas vidas. Eu declaro a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Eu declaro que toda opressão, toda depressão, toda angústia caia por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, uma semana poderosa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuem abençoados.